A Prefeitura de Navegantes divulgou nesta quarta-feira uma nota de esclarecimento com a atual situação do serviço funerário no município. Olha, para você de casa entender a situação, o contrato da empresa que era responsável pelo serviço, a Funerária São Cristóvão, venceu em 2013. E desde então, o edital da nova licitação está suspenso, isso por determinação da Justiça. Enquanto isso, uma outra empresa, a SC Funerárias, está realizando o serviço em um contrato emergencial. Mas agora é que vem o problema. É que muitos moradores que já tinham um plano de assistência funerária com a antiga empresa estão tendo dificuldades para conseguir velar os seus parentes. Veja. Há apenas 9 dias, Josefa enfrenta a dor de ter perdido um ente querido. Ela conta que o irmão Márcio Amaro Nunes, de 39 anos, sofreu um acidente na BR-470. Ficou 2 dias internado na UTI do Hospital Marieta, em Itajaí, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O momento, que já era de tristeza, se tornou ainda mais delicado quando as dificuldades para fazer o velório começaram a surgir. Fui para Itajaí para pegar a liberação do corpo, porque a minha cunhada não podia, porque era só junta com ele. Fui lá. Aí de lá tinha que voltar à delegacia fazer um BO para poder levar, para poder fazer a liberação do corpo. Aí de lá o prevê da delegacia veio o tal de Rodrigo, falou comigo que eles arrumavam lá, que eu chegasse no ML lá, era para ligar para eles, que eles vinham lá arrumar o corpo. Mas o velório tinha que ser em Itajaí, enterrado não sei aonde lá, que o carro não poderia entrar aqui. Mas daí ele falou para mim assim que eu podia ir no Prevê de Santa, do convênio, que eles faziam a complementação. Eu aceitei, fomos para lá. Chega na hora de liberar o corpo lá, cadê? Que viemos aqui atrás da complementação, não fazia porque tinha que pagar a multa de R$5.000. E ali eu briguei com eles. Esse drama está sendo vivido por muitas pessoas aqui de Navegantes, mesmo com plano funerário para tentar amenizar um pouco os danos nesse momento tão difícil, as famílias não conseguem utilizá-lo da forma contratada. O impasse no setor funerário não é recente. O problema acontece desde dezembro de 2013, quando a antiga prestadora de serviço, a Funerária São Cristóvão, teve a concessão expirada. Hoje a contratação a antiga concessionária que está suspensa, ela não foi possível renovar por algumas pendências que elas tinham. E o município hoje está em um decreto de emergência, né? E o município contratou de forma precária, que a gente chama no termo jurídico, uma funerária, né, nesse período de 90 dias, aí, a 180 dias, até a regularização final do processo licitatório. A nova licitação deveria ter acontecido 6 meses depois do término do contrato anterior, ou seja, em junho de 2014. Mas as empresas concorrentes consideraram o edital irregular e a Justiça anulou o documento. Até agora, o novo edital de licitação para a escolha da nova empresa não foi lançado. O município pretende agora nos próximos dias a fazer a correção do edital anterior, saneando essas partes que a Justiça entendeu que eram pertinentes e vai fazer a anulação do anterior e vai lançar um novo edital. A previsão aí dentro de 45 dias, no máximo 60 dias, nós estamos com a data de abertura da nova concessão dos serviços funerários de Navegantes. Na nova licitação, estão previstas mudanças no número de empresas prestadoras do serviço. Desta vez, 2 concessionárias devem atender o município. O motivo, segundo a Prefeitura, é o aumento populacional. Mas até que o novo edital seja lançado, ficou estipulado que a empresa SC Funerárias, contratada com caráter emergencial pelo município, deveria atender a população que já possui os planos de outras concessionárias. Aqui o município tem solicitado que eles aceitem os planos funerários dessa antiga concessionária, né? Cada funerária tem um plano funerário próprio, né? Cabe a eles aceitar ou não. Nesse momento, nessa parte que está em transição até a concessão final, tem se solicitado a funerária atual que aceite os planos antigos aí. O problema é que, assim como no caso de Dona Josefa, muitos outros moradores também enfrentam a burocracia de ter os planos negados. E pior, a situação deve continuar assim pelos próximos meses. O município tem
por ideia, resolver no máximo em torno de 60 dias a 70 dias essa situação. Claro, se o processo licitatório for vitorioso, não tivermos nenhuma outra suspensão de forma judicial, acredito que dentro de 60 dias, 70 dias, a gente já tem as duas novas funerárias. Eu fico indignada com isso. Tem que tomar providência, e como foi dito, que ele tinha comprado um carro de funerária, e onde é que está esse carro para fazer, se o Prover não pode fazer isso? Daqui uns dias tem que ficar, enterrar na porta da prefeitura, na casa do prefeito, aonde que tem que fazer isso? Ou carregar o defunto nas costas. Como é que pode? Só porque é pobre. Agora, se é um rico, tem tudo direito, tem tudo conforto. E o pobre não tem, mesmo pagando esses planos aí. Tem que arrumar esses planos, tem que ajeitar isso, porque isso está errado. Eu, antes de comentar, eu quero só concluir aqui a informação. Conforme a Procuradoria Jurídica do município, nos próximos dias, o edital que está suspenso na Justiça será anulado e depois será lançado um novo edital com todas as correções necessárias. O prazo estimado a partir da data de publicação será de 45 dias, mas como disse na matéria ali, a Bruna, existe a possibilidade de novos recursos, o que pode atrasar mais uma vez todo o processo, ou seja, a Prefeitura não tem data para lançar este edital, que já está atrasado há quase um ano. E mais um detalhe. Após a conclusão da concessão, o município não pode obrigar as concessionárias a aceitar planos de outras empresas. Resumindo, os moradores vão ter que verificar se essas empresas vão aceitar os planos antigos. Se não aceitarem, vão precisar comprar um novo plano. A nossa equipe entrou em contato com a SC Funerárias, que é a empresa que está atuando agora no contrato emergencial. O diretor da empresa, Cláudio Spingler, explicou que a empresa não é obrigada a aceitar planos de outras concessionárias. O que eles fazem é aceitar a transferência de outros planos para o deles sem custo, ou seja, sem carência. No caso de óbito de um parente, o familiar precisa contatar a SC Funerárias e depois decidir junto ao plano anterior qual procedimento deve ser feito. Ou seja, ou a empresa contratada anteriormente paga ou o familiar terá que arcar com os prejuízos. A imagem dessa senhora que ficou por um tempo aqui na tela, ela mostra exatamente o desespero do cidadão brasileiro e o descaso com o povo brasileiro numa hora mais cruel. Quando não é na saúde, quando você não tem um problema com o seu plano de saúde, que não aceita aqui, o médico não atende, joga para lá para frente, chega no hospital, o hospital não aceita aquele plano de saúde, é com serviços funerários. O problema desse país é essa tal de concessão. Se a concorrência fosse livre, nada disso estaria acontecendo. Tem municípios aqui em Santa Catarina, Joinville, por exemplo. Não tem uma funerária no município, são várias. Ah, mas aí se você considerar o tamanho da cidade, não interessa o tamanho da cidade. A concorrência, ela é livre. Não interessa. Aqui em Itajaí tem mais de uma. Balneário tem mais de uma, pelo menos duas. Navegantes não poderia ser diferente. Agora, uma coisa é o atendimento funerário. Outra coisa é o plano de serviços. Que, deixar bem claro para você que está em casa, não é um plano funerário, é um plano de assistência familiar, um plano de benefícios, que agrega a esse plano o serviço funerário. E nesse serviço funerário, especificamente falando dos planos que eu particularmente conheço, eles lhes dão, ultimamente, principalmente, o Santa Catarina Assistência Familiar, o antigo Prevê, como essa senhora citou, ele lhe dá a opção de cremação ou do funeral tradicional. Na cidade em que você está, no convênio que ela tem. Mas aí aparece lá no meio uma cláusulazinha que te dá essa brecha para fazer as coisas. O que você tem que fazer? O que você, cidadão, tem que fazer? Quando você se sentir lesado? Procure o Ministério Público. Efetue como o cidadão faz com o plano de saúde quando se sente lesado. É a mesma coisa, só muda
o serviço. Um, você ainda vai ser atendido em vida. Outro, né, você, familiar, vai ser atendido quando um ente querido teu passar dessa para outra vida. Né? Mas o critério, a forma do plano são as mesmas. Você tem que ser atendido. Não tem essa da empresa vir dizer para você que a de lá não aceita, que a daqui não aceita. Faça o serviço. Chame o Ministério Público, procure um advogado. Entre na justiça e faça valer os seus direitos. Ninguém pode te enganar. Nem a empresa que está lá e nem a que você contratou o serviço. Eles têm que atender à sua necessidade. Quando você comprou o plano, eles se sujeitaram aos códigos de defesa do consumidor. Você está cercado por esses direitos que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor lhe dá. E você tem que ir atrás desses seus direitos. PROCON, vai direto no Ministério Público da sua cidade e mostre o contrato que você tem, mostre o que estão fazendo com você. Na maioria das situações, quando acontece com planos de saúde, o cidadão, ele ganha na justiça. Na pior das hipóteses, dê um jeito de pagar pelo funeral, veja quanto que é que a empresa diz ali, até R$3.000, se não me engano, era mais ou menos isso na época. Até R$3.000 ela cobre para você os serviços funerários. Faça isso, entre na justiça e vá rever os seus direitos. Porque se você não receber na hora, multas e correção monetária, a justiça vai fazer. Vai fazer você receber de volta. Tem que parar com esse negócio de lavar as mãos. Ah, porque tem uma outra empresa na cidade. E os municípios também têm que parar com esse negócio. Vocês repararam aí? Eles interromperam, em 2013 terminou o contrato da empresa Ação Cristóvão que estava lá dentro. Eu pergunto, por que o prefeito, a Procuradoria-Geral do município de Navegantes, não manteve essa empresa lá dentro, já que teria que fazer a continuidade dos serviços funerários, até que uma nova licitação fosse feita? Por que colocou uma outra empresa no lugar de uma, sem uma licitação formal, sem uma situação resolvida? Essa empresa ganhou uma licitação, e aí entraram na justiça, São Cristóvão recorreu. Olha, o povo é sempre o maior prejudicado em tudo isso. Mas faça valer os seus direitos. Essa senhora, se ela procurar um bom advogado, ela entra com uma ação de danos morais contra todo mundo. Vocês viram as imagens dela? Bota de novo a imagem dessa senhora aqui para mim. Bota aqui. Essa senhora chorando, passando por uma situação. E faz um favor para mim. Eu vou até dar um tempinho. Estou olhando lá para trás porque a galera está lá no fundo. Eu vou até dar um tempinho aqui para que eu quero que vocês coloquem aquela parte final onde essa senhora fala da dificuldade que ela passou. Quando ela diz que vai carregar o seu ente querido das costas, quando ela fala tudo isso, vê se consegue colocar isso no ponto para mim, e me avisa aqui, fala pro Alisson quando estiver pronto. É um absurdo uma situação como essa. Isso não é a primeira vez que acontece na nossa região, no Brasil. A pessoa passando por uma dificuldade dessa. Nós tivemos aqui na nossa emissora a situação disso com um colega nosso de trabalho, que passou por essa situação. Isso é desagradável. Tem o ponto que ela passa, pode colocar para mim aqui, que eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir de novo, quero que você de casa preste bem atenção. Nessa falta de respeito com as famílias, como ela disse, com uma pessoa que não tem dinheiro para ir lá e bancar e depois resolver o problema. Pode botar aí. Fico indignada com isso. Tem que tomar providência, e como foi dito, que ele tinha comprado um carro de funerária, e onde é que está esse carro para fazer, se o prefeito não pode fazer isso? Daqui uns dias tem que ficar, enterrar na porta da prefeitura, na casa do prefeito, aonde que tem que fazer isso? Ou carregar o defunto nas costas. Como é que pode? Só porque é pobre. Agora, se é um rico, tem tudo direito, tem tudo conforto. E o pobre não tem, mesmo pagando esses planos aí. Tem que arrumar esses planos, tem que ajeitar isso, porque isso está errado. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram. Eu conversei ainda há pouco aqui com a nossa coordenadora de jornalismo, a Daiane Bastos, e também com a Bruna, que fez a matéria. Nós vamos dar seguimento nessa matéria na segunda-feira. Tem que ver qual é o posicionamento. Essa coisa de ficar, essa empresa, não interessa, o cidadão que está aí no meio dessa história toda é que está sofrendo as consequências. Aí eu pergunto para você, né, olha o ponto que essa senhora chegou. Eu pergunto, ela tem que fazer isso? Se você não tivesse respeito pelo seu familiar, se você não tivesse respeito pelo seu familiar, que mereça, claro, um funeral digno, sabe o que tinha que fazer? Aquela primeira coisa que ela falou, pegar e deixar na porta da prefeitura. Né? Mas, infelizmente, nós temos respeito pelos nossos entes queridos. Não tem como fazer isso. Né? Não tem como fazer isso. Mas para poder a coisa mudar,
Mas esse talvez fosse um caminho, né? Fosse um caminho. Mas, infelizmente, pelo respeito, a gente não vai fazer isso. Então, procure os meios legais. E nós vamos atrás dessa continuidade, vamos tentar ouvir o Ministério Público, vamos tentar ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da nossa região, vamos tentar ouvir pessoas que possam dar um entendimento jurídico sobre isso. Se nos planos de saúde, quando acontece uma situação de não atendimento, os planos são penalizados e tem que rever e muitas vezes até bancar o atendimento, muitas vezes até oferecer mais do que aquilo que foi acordado, independente do que está escrito no papel, que ninguém lê aquela coisa toda não, aquelas letrinhas tipo 10, ninguém lê aquilo não, né? E a justiça sabe muito bem disso, tem aquelas cláusulas que ninguém lê, né? Porque a informação também não vem desse jeito. Então temos que verificar isso de uma outra maneira e vamos dar continuidade sim.